ou tá afim da fórmula para conquistar mulheres, né? Basta tomar um Campari, não é verdade? Não é assim que conquista a mulher? Você É, um parece que é copinho uma das bonito, né? formas. É, Mas é que o Campari é legal. Você olha lá, vermelhão, pô, o trem é. chama atenção. Acho que quando Meu o cara pai não tomava consegue Campari. trocar uma ideia com a mulher, tem vários outros problemas aí. Não precisa só de um coach, né? Bem, eu tenho uma certa restrição a pessoas que não são formadas em psicologia, porque você lidar com sentimentos, lidar com emoções e com a história de uma pessoa, abrindo muitas vezes algumas portas, entendeu? E sem saber fechá-las, é pouco perigoso, tá? Que eu Essa já vi vítimas de situação. coach, sabe? Que ficaram bastante mal. Vítima também de constelação. Constelação o psicólogo não pode aplicar, o nosso conselho proíbe, tá? Porque nós sabemos que é uma técnica bastante utilizada, mas bastante duvidosa, né? Então, Você porque conhece essa sempre técnica que... assim da constelação? Já estudou sobre ela? Eu sei como ela funciona muito bem. Por quê? Porque eu Ela fiz... realmente, desculpa te interromper, ela realmente abre portas. Ela abre muitas portas. E vou te explicar o que existe de restrição. Mas isso está no site do Conselho Federal de Psicologia, tá? Mas o que existe de restrição maior parte-se do princípio de que há uma estrutura familiar formada, né? Pai, mãe, avô, tarará, tarará, tá? E não necessariamente essas são as estruturas da nossa vida, tá? Já começa por aí. Então, assim, você está dando papéis muito cristalizados quando você faz esses exercícios. O que é uma técnica perfeitamente, assim, boa de ser utilizada e usa uma técnica que é cientificamente comprovada é o psicodrama, por exemplo. Eu fiz curso de psicodrama quando eu era ainda estudante de psicologia, fazia todas as quartas-feiras. O psicodrama, o que faz? Você tem o teu papel, você pode fazer o psicodrama sozinho, com almofadas, por exemplo, né, com o terapeuta, ou você pode fazer com outras pessoas trocando papel. São trocas de papel, em que você fala coisas, você recebe coisas, mas você tem um terapeuta que é especializado, que está ali para fechar alguns conteúdos, né? Não é assim, acabou a sessão, tchau, então agora vai embora, né? O que você faz com essa informação? Então, nós somos proibidos como psicólogos. A gente não pode usar florais também, a gente não pode usar cromoterapia. Tem técnicas que não são validadas cientificamente. São os florais. E nós não podemos fazer. Nós não podemos utilizar. enquanto psicólogos, né? Que não é pode floral? usar horóscopo. Ah, tá. Horóscopo. Floral aquela de cheirar, aromaterapia. Essas coisas. Então, porque o problema é esse. Quando você vai mexer nesses casos, e eu já vi outras reclamações sobre isso, que às vezes a pessoa não estava bem, começa um tratamento, abrem-se portas que não serão Sim. fechadas corretamente, essa Sim. pessoa vai ficar muito pior. Fica, gente, tá? E as pessoas me procuram. Então, e aí Tá, você muitas consegue vezes. reverter e fechar isso de alguma forma, Sim. resolver isso? Se o Veja. cara tem um problema, que ele abriu uma constelação, Sim, a gente sim, falou sobre isso, sim. e ele tá ferrado agora. Você consegue fechar essas portas? Sim, a gente consegue porque, veja, a psicologia, ela é ciência, tá? E isso é muito importante que a gente diga, porque não é chute, tá? Não é isso, não é aquilo. Então, nós todos, na nossa teoria, a teoria que nós seguimos, cada um segue a sua, né? Por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, que é aquela que eu sigo, nós temos técnicas para fazer com que algumas coisas possam acontecer, tá? O que é cognitivo-comportamental? Cognitivo é você lidar com aquilo que você pensa e aquilo que você faz e fazer isso ter coerência, entendeu? E aí você pode fazer. Eu gosto muito de uma frase que ela é atribuída, se não me engano, a Sartre, acho que é de Sartre, que fala assim: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E essa é a base da boa terapia. Não é negar, não é dizer, ai, você não é gordo, ai, você não é sei o quê, ai, imagine, fica ligando para esse trauma. Não. É dizer, não, eu acolho você e vamos fazer o que com essa informação? Eu tenho mestrado em psicologia forense, porque eu sou advogada também, então eu acabei fazendo um mestrado que juntasse as minhas duas formações. E a minha especialidade é em abuso sexual infantil. Então, eu já atendi uma quantidade de pessoas abusadas assim, gigantesca. Eu não atendo crianças, eu atendo adultos, né? E muitos deles já foram abusados na sua infância. Como que eu vou minimizar uma coisa como essa? Ah,
Teu pai levava você pra cama enquanto tua mãe via a novela e fazia você fazer sexo oral nele, como uma pessoa que eu já atendi. E, não, imagine, não se importe com isso. Claro que se importe. É forte aquilo. Tá, mas aí o que ela vai fazer com essa informação? O que ela vai fazer com aquela destruição que foi feita na autoconfiança dela? Então, isso um psicólogo faz. Entendeu? Então, a gente não minimiza o sofrimento. A gente acolhe o sofrimento, a gente não desqualifica o sofrimento, né? A Sim. gente acolhe e ajuda a transformá-lo em outra coisa, né? Então, assim, o sofrimento de ter passado, por exemplo, por uma técnica errada, como você falou, também pode ser consertado. Por que não? Né? Se eu não acreditasse que o ser humano tem melhora, eu não poderia ter a minha profissão. Mas tem um detalhe, isso é importante. Os transtornos de personalidade, tá? O narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade borderline, eles não têm cura. E aí, quando você pega um paciente que você percebe, que aí eu né, percebo que a pessoa é aquilo, né? Eu como essa pessoa pelas bordas, como se fosse assim, tipo, comer mingau, sabe? Tipo, para eu tentar fazer ela melhorar a atitude dela, para chegar num acordo, entendeu? Mas sem que ela perceba que eu percebo como ela funciona. Mas se eu tento aprofundar muito mais, a pessoa foge da terapia. Porque ela sabe, ela tá lá, por exemplo, para tratar, sei lá, do problema do marido. Mas ela não quer reconhecer que ela é a problemática, entendeu? De bater o olho assim, você vê? Bastante. A gente vai pegando prática, né? Você acha que eu e o Robertinho tem algum transtorno, Quem? assim? Eu e o Robertinho? Não, é que eu não conversei, né, pessoalmente, assim, né? Tipo, cada um em particular, então não dá pra dizer, não. Você acha que Porque pode essas falar? características, porque algum- essas Não dá pra dizer, características nunca são físicas, né? Elas são sempre Não, Mas são físicas, sempre. ó, falando em direito, né? Lombroso, né? Lombroso era um estudioso italiano, que agora não lembro quando foi, tá? Eu não sei se foi em 1600, por aí. Ele criou um atlas, olha que loucura, gente. Um atlas com fotos não eram fotos na época, eram desenhos, né? De presos, e dizendo, quem tem a cabeça assim, ele é um matador, quem tem isso, aquilo. Isso é uma loucura, porque isso é tipo eugenia, né? Eugenia é eu imaginar que alguém tem genes melhores do que outra pessoa, que é o que os nazistas pensavam, Sim, né? sim. Pensar que alguém tem genes melhores que outros. Então, jamais a gente terá características físicas que poderão fazer isso. Até na psicologia forense, a gente também tem estudo do criminoso. E eu não concordo, tá?